Mundo Business começa hoje no centro de Vitória. Você vai conhecer empreendedores que ajudam a levantar a região e as iniciativas do poder público para atrair investimentos, moradores e visitantes. O nome já diz tudo. No Casa de Bamba, o samba é que dita o ritmo. Ele está presente também na decoração do bar e restaurante que funciona há mais de 10 anos aqui no centro de Vitória. O centro de Vitória sempre foi um bairro boêmio, né? E juntou com a minha profissão como músico. E aí, escutando Martim da Vila, né? Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Veio a ideia do nome, o local já era aqui, sou nascido no centro, né? Nascido e criado aqui, então sempre gostei muito daqui, sempre achei que o centro de Vitória é muito cultural, né? A ideia de juntar o samba com a boemia casou no lugar perfeito. Aliás, dá só uma olhada na parede atrás do Saulo. Ela virou um símbolo aqui do lugar e não foi à toa. Eu aposto que você reconheceu pelo menos alguns desses personagens aí. Aqui na ponta, Jorge Benjor, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Mussum, Noel Rosa, Bete Carvalho, Cartola, Bezerra da Silva, Tim Maia, Wilson Simonal, ali Gilberto Gil, que também tem, ele é eclético, mas tem muito samba. Em cima ali Roberta Sá e embaixo ali Martinalha, que é filha do Martim da Vila. O bar fica na tradicional rua Gama Rosa, no centro de Vitória. Saulo conta que quando abriu, ainda não tinham muitas opções de diversão no entorno. Mas isso está mudando. O centro estava bem abandonado, tinha pouquíssimos, assim, eram ditos botecos, né? Vários botecos e tal. Depois que surgiu a Casa de Bamba, surgiram outros bares na rua, os bares mais antigos reformaram, ficaram com outra cara melhor, né? Para atender a clientela que vinha de longe. E aí logo quando a gente chegou, foi novidade, o pessoal gostou do estilo, da comida, das coisas. E aí logo depois que a gente montou, um aninho depois surgiu o Grapino, depois surgiu o Doca ali, depois surgiu o outro aqui. E aí foi surgindo os bares e assim, hoje a gente está com uma rua bem cultural. Saulo foi um dos pioneiros depois de anos e décadas de abandono aqui do centro de Vitória. Um lugar que já foi centro cultural, político, financeiro e social da capital capixaba e de todo o estado do Espírito Santo. Nos anos 50, frequentar o comércio da rua 7 de Setembro era sinal de prestígio. Aqui, as principais lojas de armarinho, cama e mesa, prataria e cristais. Além, é claro, das lojas de roupa de grife. E vai aí uma curiosidade. Você sabia que a primeira escada rolante de Vitória foi na rua 7 de Setembro? E ela ainda está exposta nesse centro comercial. Mas o tempo passou e com a migração de muitos negócios e serviços públicos para outras áreas mais novas da capital, o centro de Vitória foi ficando de lado, esquecido. Para você ter uma ideia, no levantamento feito em 2021 pela Prefeitura de Vitória, em parceria com um centro universitário, foram identificados mais de 200 imóveis e lotes ociosos aqui na região. Em situação parecida estava o casarão onde funciona há 5 anos esse restaurante, na escadaria do Rosário. Recentemente, os donos fizeram uma grande reforma do imóvel. As características antigas foram recuperadas e novas cores chegaram para alegrar o ambiente. Mais do que um restaurante, a Oca é um centro cultural. A proposta da Oca ela é toda voltada para a cultura, para a arte, para a gastronomia, para a parte de restauro aqui do centro de Vitória, para a movimentação do centro de Vitória, geração de renda, geração de circulação, né, de criatividade, de arte. Então, dentro da economia criativa era o lugar que a gente queria estar. A gente, né, conseguiu crescer como empresa, também como empreendedores, ter mais noção da dimensão da nossa importância dentro desse espaço que é o centro de Vitória e buscando sempre contribuir de forma positiva para o crescimento do bairro, da cidade e também para geração, né, de cultura, de memória, de história, de gastronomia. Fabrício é o chefe e oferece aos clientes uma comida bem brasileira. Para fazer os pratos, ele busca inspiração nas suas origens, lá no norte do estado, no município de Ecoporanga. A gente valoriza muito aqui na Oca a gastronomia brasileira, capixaba, né? Eu sou de Ecoporanga. Ecoporanga é uma região muito perto da Bahia e de Minas. Recebi muita influência da gastronomia mineira e baiana e capixaba. Então eu digo que eu sou cabaneiro, capixaba, baiano e mineiro. E aí essa gastronomia da Oca é o que eu busco ali naquela região, sabe?
Então é a manteiga de garrafa, o queijo coalho, a banana da terra, o peixe, a carne, de uma forma minerada, baianada e acapixabada, sabe? E aí isso tudo gera um cardápio bastante inusitado, muito saboroso, muito perfumado, colorido e muito brasileiro, né? E também um pouquinho capixaba. Apaixonado pelo centro de Vitória, Fabrício e o sócio fazem a parte deles para ajudar a levantar a região. E torcem para que ela volte a ser referência para moradores e turistas. O centro de Vitória certamente é um diamante que precisa ser mais lapidado. Passou por um processo nas últimas décadas de abandono, né? E a gente espera que agora retome na esfera municipal, estadual e federal os investimentos aqui no bairro. Né? Uma das coisas que a gente mais precisa aqui, por exemplo, para o negócio crescer e para os empreendedores ganharem um respiro, é a estrutura, né? Então, melhorias estruturais e urbanas no bairro, imóveis que hoje estão abandonados, dar um uso social a esses imóveis, trazer de volta à vida esses imóveis, movimentar o bairro, iluminar o bairro, embelezar o bairro e fazer cumprir as legislações urbanísticas que já existem, que não é nenhuma invenção da roda. Então a gente espera do poder público que o poder público nos dê aquilo que a gente está dando para eles, que é investimento, que é trabalho, que é entrega, que é muita confiança de que o bairro pode sim viver essa sua vocação de cultura, de turismo, de arte, de gastronomia, mas viver de forma mais intensa, mais pujante e de que em algum momento o centro de Vitória passe a ser sim um ponto de referência turística na capital Vitória. Para estimular a ocupação dos imóveis abandonados, a Prefeitura de Vitória criou a Lei do Retrofit, que permite isenção de IPTU por 5 anos para os interessados em fazer reformas. Além disso, está investindo 40 milhões de reais em obras para recuperar construções históricas, como o Mercado da Capixaba. Nós, aliás, já visitamos as obras em 2022. Nós fizemos um processo de entender as características próprias do centro, as suas nuances e individualidades. E a partir daí, nós desenvolvemos um plano de ação. Por exemplo, estamos lá no Mercado da Capixaba com as obras já bastante avançadas. Essa obra representa o coração do Espírito Santo. É onde os capixabas se encontravam no passado e após 20 anos voltarão a se encontrar. Ali nós teremos arte, cultura, gastronomia, teremos a vida devolvida para o centro de Vitória. Ao mesmo tempo, estamos fazendo as obras também de restauro do viaduto Caramuru. É muito importante porque é um ponto histórico da herança capixaba, da força capixaba e da história do Espírito Santo. Estamos trazendo também moradores para o centro de Vitória. Morador é vida, é fortalecimento do comércio. Entregamos ali o residencial Santa Cecília para 35 famílias. Restauramos também a Fafi, que está funcionando, e já estamos finalizando agora todo o processo de restauro do Mucane, o Museu Capixaba do Negro. O que é que nós queremos? Um centro valorizando a economia criativa, valorizando a arte, a cultura, a gastronomia, respeitando todas as nuances e características do centro, mas fazendo com que ele seja um polo de atração comercial. Isso é fundamental. Nós precisamos levar vida, gente, precisamos de ter, de fato, pessoas caminhando, consumindo e andando no centro. E como forma de estimular capixabas e turistas a voltarem ao centro de Vitória, os 4 quilômetros da Avenida Beira-Mar, entre Bento Ferreira e a Curva do Saldanha, serão revitalizados. Aqui, uma nova ciclovia, praça e mirante para apreciar a Baía de Vitória. A ideia é humanizar o espaço público e atrair investimentos para os bairros do entorno. Nós vamos ligar o centro de Vitória às demais regiões novamente. A Beira-Mar significa a ligação do centro com a Enseada, com o Jardim da Penha, com o Mato da Praia, enfim, com Bento Ferreira. E aqui nós vamos fazer um projeto único. Hoje, a Beira-Mar, infelizmente, está de costas para o mar e nós vamos voltá-la para o mar. O projeto contempla deck, nós vamos ter atracadouro, vamos ter área de contemplação, vamos ter toda aquela possibilidade das famílias caminharem e, principalmente, valorizarem essa imagem belíssima que nós estamos vendo aqui. Imagina as manobras dos navios. É um fato que é histórico, nós temos fotos e vídeos sensacionais, mas isso infelizmente foi se perdendo no tempo. Nós queremos resgatar, fazer com que a Beira-Mar seja o eixo de desenvolvimento, isso é muito importante, desenvolvimento imobiliário, mas fazer com que ela ligue o centro de Vitória às demais regiões. Neste domingo você vai conferir também o trabalho da maior cooperativa de café Conilon do Brasil. Ela fica em São Gabriel da Palha e só no ano passado faturou quase 2 bilhões de reais.
E ainda, nossa cobertura especial do Web Summit 2023, o maior evento de inovação e tecnologia do mundo, aconteceu pela primeira vez aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e teve capixaba que ganhou destaque. Depois da pandemia, o setor de eventos voltou com tudo. A gente agora foi ajudar alguns empreendedores que atuam com locação de decoração para festas. É o quadro Ajuda Meu Negócio. Olha aí. Poliana é daquelas pessoas que adoram as comemorações. Ela conta que sempre ficou por conta de animar a galera e organizar as festas dos familiares e amigos. Eu sempre tive vontade de trabalhar com algo que eu gostasse. E decoração, festa, eu sempre gostei muito. Fazia pra família, era todo mundo. Quer festa? Vamos lá, vamos fazer. Eu que organizava, ia atrás, corria, montava. Então ela decidiu abrir esta loja de artigos de decoração para festas na garagem da casa onde mora com o marido, em Jardim Carapina, na Serra. E lá se vão 2 anos. Surgiu a oportunidade, né, de ter esse valor para investir e comecei. Logo na saída da pandemia? Foi, logo na saída da pandemia. Eu lembro que quando eu inaugurei a loja, teve a última vez que eles fecharam mesmo, na pandemia. Aí eu inaugurei, depois acho que uns 2 dias mandaram fechar. Mas aí eu não desisti, deu aquele, né, desânimo, mas não desisti e fui. E tô aí até hoje, 2 anos agora. No meado de maio a gente faz 2 anos a loja. Dá só uma olhada no capricho. Poliana seleciona com carinho cada conjunto. Hoje são mais de 900 peças. Ela conta que busca inspiração na internet e vai para São Paulo fazer compras. A gente vai atrás, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que ver qual nicho você quer trabalhar, qual público você quer trabalhar, o que você precisa realmente. Então a gente vai buscando e até mesmo as empresas que já têm mais tempo no mercado, né? Várias colegas de profissões a gente vai seguindo, vai olhando, vai vendo o que gosta, o que a gente se identifica. Então eu fui indo, não conheci ninguém no ramo, assim, de ajuda, eu fui metendo as caras, fui procurando, fui vendo, fui para São Paulo a primeira vez, nunca tinha saído daqui, fui para São Paulo de ônibus, peguei o bate e volta, que eles chamam, para conhecer, vi que eu fui no lugar errado, não era na 25, era em outro lugar, e foi horrível, mas foi bom. A Poliana montou a loja com o objetivo de fazer locação dos objetos de decoração. Lá atrás, quando a loja ainda não era muito conhecida, ela passou a fazer montagens de decoração nos eventos para conquistar aí a clientela. Só que 2 anos se passaram e ela ainda continua fazendo mais montagens do que locações. A Poliana quer virar esse jogo, só que ela ainda não sabe como vai fazer isso. O intuito da loja foi de locação. Eu locar o famoso pega e monte. O cliente, eu montava, ela ia reproduzir em casa. Só que toda vez que eu passava o orçamento, mas você não monta? Eu quero com balão, eu quero que você vá lá e me entregue pronto, arrumado. Falei, bom, vou fazer o seguinte, para eu entrar no mercado, vou começar a fazer montagem de decoração. Um gostou e comecei a postar foto, outro gostou e outro indicou e fui indo. Hoje em dia eu faço mais decoração do que locação. A Poliana costuma montar algumas opções de decoração e divulgar nas redes sociais. Mas será que montar kits com preços fixos ajudaria a estimular as locações? Os kits que ainda a gente está vendo qual vai ser a melhor forma da gente trabalhar. Se vão ser kits grandes ou se vai ter um kit só, se vai ser vários tipos de kits, vários formatos e tamanhos, né? Isso aí que é a nossa dúvida que a gente está estudando, está procurando para melhor adaptar até mesmo para o nosso público, né? Como que eu vou apresentar, se é só com um trio de cilindro, com um painel redondo, ou se é uma coisa mais elaborada, uns painéis mais trabalhados, umas peças mais sofisticadas. Então é esse que é o que a gente está buscando para aprender, para trazer o melhor para o cliente. Outra dúvida da Poliana é como calcular o preço de locação das peças. Afinal, elas têm tamanhos e formatos diferentes e os materiais são variados. Aí bate a insegurança.
É o que eu acho que muito empreendedor quebra a cabeça, né? Porque às vezes a gente acha que está abafando, às vezes a gente acha que poderia cobrar um pouquinho melhor ou, né, dar ter um diferencial, mas a gente fica nessa dúvida na hora da precificação. Poliana precisa estar preparada, já que a expectativa para o mercado de festas e eventos é positiva para 2023. É esperada uma movimentação de 40 bilhões de reais, volume 60% maior do que o alcançado em 2019, antes da crise sanitária provocada pela pandemia. Vale destacar que o setor é responsável por mais de 4% do produto interno brasileiro. Para ajudar a Poliana, fomos em busca de orientações. E quem vai dar as dicas é a Gislene, gerente de uma loja de artigos de decoração para festas que funciona há 25 anos em Jucutuquara, Vitória. Eles vieram de Minas, eles trabalhavam vendendo bijuteria, né? E aí Flaviane começou a se interessar por festa. Foi daí que tudo começou. No início eles guardavam as coisas no apartamento deles, disso aí eu lembro. Aos pouquinhos eles foram crescendo, comprando, fazendo investimento. Hoje vocês fazem principalmente locação. A gente só trabalha com a locação hoje. Que tipo de evento é que vocês conseguem atender? Infantil, adulto, corporativo, casamento. Só aqui nesta loja existem mais de 5.500 objetos disponíveis para locação. Além da matriz em Vitória, a mesma empresa tem outras 2 unidades em Minas Gerais. Agora eles estão com outras lojas, mas 2 lojas lá em Minas. Tem a Muita Farra Pocket e a Muita Festa. Trouxemos a Poliana, a empreendedora da Serra, para conhecer a loja e conversar com a Gislene. Uma oportunidade para tirar aquelas dúvidas e assim avançar com o negócio. Qual é a dica que você me dá, no meu caso, que já trabalho com decoração e quero começar nesse ramo de locação na área de festas? O que você me daria, o conselho que você pode estar me dando para começar nesse ramo de locação? O conselho é que para você passar por essa transição, você precisa decorar muito, pegar bastante experiência, muita confiança no seu trabalho, porque assim, com a decoração que você fez anteriormente, ele já conhece o seu trabalho, já conhece todas as peças, já conhece o seu acervo, então vai pegar toda a confiança e segurança na locação. A Poliana também gostaria de saber como calcular corretamente os preços das peças, considerando que elas são diferentes, lembra? E aí, Gislene, qual é a orientação? A precificação ela é feita de acordo com a qualidade do material. Varia de 5% a 15%. Se tem a qualidade do material melhor, a rotatividade, né, do material, a gente precisa sempre estar dando manutenção, repondo a cada 2 meses. Depende muito de acordo com a saída da peça. Todas as nossas peças, elas são registradas no sistema. A gente tem um sistema e lá tudo que está aqui é cadastrado. Aí o cliente ele tem essa opção de locar pelo site, ele tem a opção também do atendimento pelo WhatsApp, né, e o atendimento presencial. E assim a gente consegue identificar, porque a gente monta o kit, depois a gente faz a precificação pelo sistema, até mesmo para poder verificar a disponibilidade do produto. E outra dúvida também, não menos importante, é quanto aos kits, né? A gente sabe que os kits hoje em dia estão tomando as lojas de locações, o pessoal gosta muito dos kits, mas como formar esses kits? Tem preço fixos? Os kits eles são feitos de acordo com o cliente? Tem padrão? Ou vocês montam e passam o valor para o cliente? São kits prontos ou vocês formam os kits? A gente trabalha das 2 formas, com o kit pronto e com a alocação das peças unitárias. O cliente ele tem essa opção. O legal do kit pronto é que a gente já tem uma base de valor. Então, quando o cliente ele faz a solicitação, automaticamente a gente já manda para ele aquilo que ele precisa. Se caso o kit pronto não atender, aí a gente entra com as alterações e monta aqui. A gente tem um kit de 80, que é um kit só de pecinhas de mesa, e tem um kit de 200, que inclui mobília, bandejas, painel. Essa opção do kit de 200 e o kit de 80, às vezes o cliente sempre acrescenta alguma peça ou outra, né? A gente tem a estratégia que sempre quando o cliente entra em contato com a gente não manda só aquilo que ele solicitou.
Se o cliente ele solicitou uma mesa, a gente manda um kit, porque acaba enchendo os olhos, né, do cliente. Quando ele vê outras peças, ele se interessa por outros acessórios, outras pecinhas, acaba se encantando e leva. Tá gostando? Então não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, @FolhaBusiness, e também no meu Instagram, @RicardoFrizeira. Pega a câmera do seu celular e aponta para esse QR Code que aparece aí na tela. Da Grande Vitória até São Gabriel da Palha, no noroeste do Espírito Santo. Eu fui até lá conhecer o trabalho da Coabriel, a maior cooperativa de café Conilon do Brasil, que tem batido recorde ano após ano. Olha aí. São Gabriel da Palha está a mais de 200 quilômetros de distância da capital capixaba, no noroeste do estado. No município está localizada a sede da maior cooperativa de café Conilon do Brasil, a Coabriel. A cooperativa tem mais de 7.300 produtores cooperados, distribuídos em 15 municípios do Espírito Santo e do sul da Bahia. Em 2022, recebeu mais de 2 milhões de sacas de café, 33% a mais do que no ano anterior. Ela armazena em torno de um pouco mais de 10% do café produzido do café Conilon produzido no estado. Esse número, ano passado, em 2022, chegou em torno de 2 milhões e 40 mil sacas de recepção. Foi o nosso recorde de recepção. E que mudou bastante o nosso cenário. Nós temos capacidade estática para receber 1 milhão e 750 mil sacas. Recebemos 2 milhões e 40. Então, no meio da safra, tivemos que fazer essa rotação, essa comercialização de uma boa quantidade da produção que foi recebida. A Coabriel tem um complexo com 3 armazéns na sede, além de outros 7 armazéns. O mais novo e maior deles é este, em Águia Branca, com capacidade para 300 mil sacas. O investimento foi de 12 milhões de reais. Os nossos cooperados e produtores, o que eles fazem? Eles secam e pilam o café nas suas propriedades e com os caminhões, sendo nossos ou deles, eles trazem até a gente. Aqui a gente faz o processo de pesagem através do balanção rodoviário e faz a cambagem. O que é a cambagem? O produtor traz da sua propriedade para nós, através dos bags próprios deles, e aqui a gente faz o transbordo para os nossos bags de armazenagem para ficar nos bags padrões. Ele pode trazer também a granel e aqui a gente faz todo o processo para colocar ele no bag. Na Coabriel, crescimento é a palavra de ordem. Nos últimos 2 anos, o faturamento cresceu 110%, chegou a quase 2 bi no último ano. De 2022 para 2021, crescimento de 38%. Uma pujança que ajuda a economia da cidade, da região e de todo o estado do Espírito Santo. Silvestre é filho do primeiro cooperado. Ele se lembra de quando tudo começou há quase 60 anos, que serão completados em setembro, e destaca a importância da cooperativa para o município. Quando começou a cooperativa, um barracão que tínhamos aqui na beira da avó dela aqui, um barracão de tábua, aí começou a cooperativa. Começou a cooperativa, foi ali, naquele barracão de tábua ali, com apenas, era 30 e poucos sócios na época que começou. Depois foi crescendo, mas esses 32 sócios que mantinham aquele pequeno armazenzinho ali. Dali foi aperfeiçoando e hoje, né? Hoje tem a Coabriel, São Gabriel, praticamente seria uma cidade praticamente deu a queima-roupa, por dizer a verdade. Porque é a base de São Gabriel da Palha, é a cooperativa. Hoje quem está à frente da Coabriel é Luiz Carlos Bastianello. Ele conta que a produção de café Conilon começou depois do período da erradicação dos cafezais no Brasil, ainda na década de 60. Quando o governo erradicou as lavouras de café existentes na região, no Brasil, né, houve essa erradicação, e teve um normativo do governo federal que ele não participaria financiando lavouras, a implantação de novas lavouras de arábica em áreas que tivesse menos de 400 metros de altitude. E São Gabriel da Palha está a 150 metros de altitude, então não estava contemplado nesses financiamentos. E diante das dificuldades econômicas que os produtores passavam na época, São Gabriel da Palha ficou assim, quase que, digamos assim, à deriva, um período.
Em 1970, quando vieram as primeiras mudas, então começou a fazer a implantação do conilon. O trabalho avançou e a Cobriel impulsionou a produção capixaba. O Espírito Santo é o maior produtor de conilon do Brasil e o segundo maior produtor de café do país, considerando o conilon e arábica. Graças ao trabalho de apoio da cooperativa, os grãos de conilon produzido pelos seus cooperados vêm alcançando elevadas pontuações. Acompanhamos um processo de avaliação na nova sala de provas da Cobriel. O barulhinho com a boca faz parte da degustação. A bebida é descartada e depois, próxima amostra. Pessoal, eu tô aqui com a Júlia, ela é R-Grader. O que é um R-Grader? É um especialista em provar cafés conilon, que é a especialidade aqui do Espírito Santo. Júlia, como que você dá nota para um café? A gente tem um protocolo da SCA que a gente atribui vários atributos na hora que a gente está provando o café. São 10 atributos. Como, por exemplo? Aroma, fragrância, doçura, amargor, acidez, retrogosto, uniformidade e o meu gosto pessoal. Então são várias características que a gente analisa na hora que a gente está provando o café. A partir daí sai uma nota, é isso? Sai uma nota, exatamente. A gente avalia de 5 a 10, de 6 a 10 e as intensidades. Dentro das 10 características que a gente avalia e a gente dá uma nota final. E qual a nota que o café conilon capixaba tem tido nesses últimos anos, Júlia? Fala um pouco pra gente. Certo. A gente falando do nosso concurso aqui da Cobriel, há 2 anos atrás a gente conseguiu uma pontuação de 90 pontos. Olha só. Que até então... Elevadíssima, né? Elevadíssima, que só os arábicas que tinham essas pontuações. Então a gente conseguiu, com um trabalho feito no campo com o produtor, a gente conseguiu melhorar a qualidade do café e a gente alcançou uma pontuação de 90 pontos. Bacana, né? Sinal de que o café conilon capixaba é de alto nível, né? Exatamente, e tem melhorado muito a partir dos anos. A alta pontuação contribui para o interesse do mercado internacional pelo café da Cobriel. No ano passado, foram exportadas pela cooperativa cerca de 120 mil sacas. O trabalho que a gente tem desenvolvido, né, com relação à questão de qualidade no café, os concursos, né, igual esse ano a gente vai completar o 20º ano, isso tem contribuído bastante para a identificação, vamos falar assim, de marca, né, e da qualidade dos produtos. E desde então a gente tem conseguido explorar os mercados exatamente baseado nessa questão da qualidade, regularidade de entrega, né, e fidelização dos clientes que a gente tem buscado. Equador, República Dominicana, Colômbia, Estados Unidos, Inglaterra, França, esses são os principais mercados que hoje, né, a gente tem atuado e agora estamos com o mercado-alvo, né, na Alemanha, na Bélgica e outros países também do mercado europeu que tem Portugal, né, que tem um consumo interessante para o café conilon. Outra preocupação por aqui são os cuidados com o meio ambiente, uma exigência da cooperativa e de seus compradores internacionais. Para garantir a sustentabilidade da produção, os cooperados são acompanhados de perto. Uma das estratégias da Cobriel para garantir a sustentabilidade do café é principalmente trabalhar com grupos certificados de produtores. São alguns protocolos que garantem, a partir de vários critérios, que o café daquele grupo de produtores ou um produtor específico, ele atende a princípios ambientais, sociais e econômicos na produção do café. E a gente consegue garantir isso a partir de auditorias e visitas a campo, avaliações desses produtores, onde nós podemos medir o nível de conformidade deles em relação às práticas sustentáveis da propriedade. Perto de completar 6 décadas de história, a Cobriel conta com as novas tecnologias para avançar e planeja, inclusive, criar um hub para estimular iniciativas de inovação no campo. Tecnologia sim, mas olhando para o futuro, o que o crescimento traz? Esse crescimento muito acelerado, muito rápido, né? Ele traz consequências boas, é óbvio, os números estão aí, mas também você tem que se estruturar. Então você tem que olhar para a empresa e pensar como é que vai ser essa empresa, como estão os controles internos dela,
Senão você tem, de repente, um cavalo com perna de cachorro, sabe? Não tem sustentação. E você tem que criar essa sustentação. E isso está acontecendo agora. A Cobreloa está investindo num novo sistema de gestão, num novo IRP, está investindo num CRM, está investindo em tecnologia para que os cooperados possam se manter na atividade com menos mão de obra. Essas ações, é óbvio, né? Elas são consequência de sermos uma cooperativa. Mas é muito em função de olhar para frente, para o futuro e nos enxergar lá. Olha, onde queremos estar com o nosso cooperado? A Coabriel Tech vai nascer e vai nascer de uma forma muito bacana e estarão todos convidados para participar desse momento. E a gente foi até o Rio de Janeiro acompanhar o maior evento de tecnologia e inovação do mundo, que acontece pela primeira vez aqui no Brasil, é o Web Summit. E olha que legal, teve um capixaba que ganhou o prêmio máximo do evento, olha só. É por meio dos jogos online que uma startup capixaba de Vitória vem contribuindo para o desenvolvimento de crianças com autismo, atraso ou dificuldade de aprendizagem do mundo todo. 160 mil crianças de 180 países diferentes já utilizaram o aplicativo criado pela Jade, pelo celular, tablet ou computador. E a expectativa é chegar a 5 milhões de usuários nos próximos 5 anos. O app tem como objetivo auxiliar os educadores. Brincando, as crianças têm a cognição aprimorada. O Jade é uma plataforma gamificada que acelera a educação de crianças neurodiversas. É uma plataforma que usa jogos de estímulo cognitivo para coletar dados cognitivos e esses dados se tornam relatórios de prognóstico e desempenho para o professor. Então a gente treina o professor para usar esses dados numa abordagem individualizada, focada ali no problema de cada criança. O trabalho foi apresentado pelo fundador da startup, Renato Coim, durante a Web Summit, no Rio de Janeiro. A Jade Autism concorreu com outras 42 startups que também subiram ao palco desse que é o maior evento de tecnologia e inovação do planeta, e foi a grande vencedora da disputa. Na mala, o troféu trazido para o Espírito Santo. A caminho de casa, no aeroporto, Renato ainda experimentava a sensação da vitória e bateu um papo com a gente. Eu não estava esperando um evento tão bacana como esse, assim. O nível das startups é muito alto, inclusive a gente participou do pitch em Portugal e a gente acabou só chegando à semifinal lá, mas eu achei inclusive aqui o nível das startups até superiores, tanto que 3 brasileiras chegaram à final, muito fortes. A gente chegou inclusive a pensar que qualquer uma das 3 ali poderia ganhar, as 3 estavam muito bem. Mas eu acho que a votação do público, que deu uma votação muito alta pra gente, quase de 70%, acho que acabou influenciando muito ali e a gente acabou levando no final. A batalha de pitches, como são chamadas essas rápidas apresentações das startups para possíveis investidores, foi um dos pontos altos do Web Summit Rio. É claro que Mundo Business acompanhou mais uma edição do evento realizado todo ano desde 2009. Dessa vez, participaram mais de 21 mil pessoas e empreendedores de 91 países. Mais de 900 startups participam do Web Summit. É a primeira vez que o maior evento de tecnologia do mundo acontece fora da Europa, aqui no Rio de Janeiro. Uma comitiva com mais de 100 empreendedores capixabas também participa do evento. A GlobalSys, empresa de Vila Velha que desenvolve soluções de tecnologia para outras empresas, estava por lá e apresentou 2 ferramentas. Uma delas já está em uso há 6 anos e, por meio da coleta diária de dados, ajuda a identificar e prevenir possíveis problemas. Uma ferramenta que traz segurança e reduz prejuízos. A Iris é um produto GlobalSys, né? Mais um que a gente tem trazido para os eventos. Para que ela serve? Ela serve para tranquilizar o gestor de TI e ser um parceiro do time técnico, para monitorar sistema, banco de dados, infraestrutura, link de internet, integração, tudo que abrange a área de tecnologia. A Iris ela tem 2 papéis. O primeiro papel é ajudar a identificar possíveis problemas que ainda não aconteceram, mas que por conta de uma tendência que ela armazena no banco de dados dela, ela imagina que numa segunda-feira, onde o ambiente tem um acesso reduzido, se aquele acesso começa a estourar esse limite que ela já entende que é o normal de uma segunda-feira, ela começa a avisar o cliente que tem alguma coisa que pode acontecer. Assim como também ela avisa problemas que acontecem de forma abrupta, por exemplo, uma queda de energia e algo similar.
dentro de sistemas, infraestrutura, aí nós estamos falando de máquina, né, computador, mas também a nível de sistema que a gente está falando do intangível, né? Regra de negócio, alguma coisa ali que você precisa monitorar, a gente consegue personalizar 100% dentro da Iris. A gente costuma brincar que se tiver uma porta para o mundo, a Iris consegue monitorar. Já a outra ferramenta apresentada é capaz de diminuir pela metade o tempo de desenvolvimento de um aplicativo e assim avançar diante da concorrência no mundo digital. O GeneXium ele gera o que a gente chama, né, no mundo técnico de API, que é uma ferramenta que o desenvolvedor usa para poder servir informações no próprio app. Então, como a gente acelera esse processo, a gente tira uma etapa da construção da plataforma, com isso a gente simplifica e acelera. A gente sabe que o digital é uma realidade. Empresas cada vez mais investem no digital como um canal de relacionamento com o cliente. Entregar plataformas para os seus clientes e seus públicos é um desafio de grandes corporações. E a gente, Global Seas, é o seu parceiro para esse advento aí da plataforma digital, e o GeneXium é um acelerador desse processo. Soluções não só para a área de tecnologia. Criada há 2 anos, a startup de Vitória UseRH oferece serviços na área de recursos humanos por meio de sistemas de computador. Um deles é a avaliação de desempenho de funcionários, e o outro é a Universidade Corporativa, que oferta conteúdos e permite a criação de trilha de conhecimento para funcionários. A UseRH é uma plataforma de automação e gestão de pessoas. Ela vem para tornar o RH mais dinâmico e estratégico. E a gente veio aqui para trazer isso para o mercado, expor isso para as pessoas e ter uma troca, trazendo a nossa tecnologia e conhecendo a tecnologia das pessoas. A UseRH ela tem um pouco mais de 2 anos de mercado e a gente está vendo aqui muitos jovens no mercado hoje, aqui expondo, e a gente está aprendendo com eles também. A participação no Web Summit é uma oportunidade de captar recursos. Afinal, mais de 500 investidores do Brasil e do mundo estavam presentes e de olho nas novidades. Hora também de trocar experiências. O principal objetivo do Web Summit é viabilizar conexões. A gente pôde ter contato com diversos grandes players da indústria, como CVC, áreas de inovação, Banco BV, Safra, Banco do Brasil, integrantes e gestores de fundos de investimento em startups, potenciais clientes. É uma experiência muito rica, uma grande oportunidade, e a vinda desse evento para o Brasil só tem a fazer o ecossistema de inovação daqui ganhar e crescer. Algo que foi muito falado na abertura do evento é que todo o ecossistema de inovação, ele depende, para ele se formar e crescer, se desenvolver, ele depende de alguns pilares que a gente boa: formação, acesso a capital e redução de burocracia pelo Estado. Então o Espírito Santo, olhando para esses 4 grandes pilares e buscando replicar isso lá, como já tem feito, só tem a fazer com que o nosso ecossistema ele fique ainda cada vez mais forte. Uma grande oportunidade para a gente se conectar com outras empresas que tenham outros produtos que a gente consiga agregar ao nosso serviço. Então a ideia aqui é me conectar, conhecer novas empresas, fazer parcerias para que a gente melhore ainda mais a qualidade do nosso atendimento, do nosso serviço lá no Espírito Santo. A gente vê como que só tem gente fera, o quanto que a gente tem que trabalhar muito para a gente estar aqui, quem sabe, um dia. Mas o mais importante é agregar tecnologia, bons valores aos nossos serviços e aos nossos produtos. Rodrigo e Júlia estão à frente de 2 startups da capital capixaba. A Unit ajuda colaboradores de empresas parceiras a organizarem o orçamento e a planejarem seus gastos. Já a Maia Tech Saúde conecta cuidadores de idosos com pacientes e faz a gestão do trabalho realizado pelos profissionais. A startup, inclusive, foi a vencedora do reality show Espírito Startups, promovido pela TV Vitória em 2022. O Web Summit também contou com 400 palestrantes, que proporcionaram ao público mais de 100 horas de conteúdo. Os representantes do Hub e do Grupo Boás acompanharam. A gente percebe o quanto que o movimento da inteligência artificial tem ganhado força, então praticamente todas as palestras que a gente tem assistido falam um pouco dessa inteligência artificial, mas o mais curioso é o quanto que o ser humano, qual que é o papel dele, visto essas inovações nessa área de IA, e o quanto que é importante as pessoas se adequarem e estarem prontas para receber essa tecnologia, e como que a gente consegue trazer isso para as empresas, nós do Hub de Inovação do Grupo Boás. E além disso, é um evento
que reúne pessoas do mundo inteiro. E isso é muito importante para a linha de conexões que a gente desenvolve no rugby. Trazer parceiros para desenvolver os projetos do Grupo Wise é uma das nossas linhas principais de atuação. Ainda falando sobre tecnologia, você já ouviu falar sobre engenharia de dados? Com o avanço da digitalização, essa profissão tem ganhado muito espaço. Já ouviu falar? Vamos conhecer agora. O Vitor é de Teresina, no Piauí, e trabalha para uma empresa com sede no Rio de Janeiro. Começou como estagiário e hoje é líder da equipe de engenheiros de dados. A gente entra em contato com o TI desses clientes, a gente apresenta quais são os dados que a gente precisa para estar entregando os nossos produtos e a gente fica em constante contato, né? Até a gente finalizar toda essa parte de recebimento de dados. Do meu dia a dia, se trata de estar nesse monitoramento desses dados que a gente está recebendo, né? Outra parte também são clientes entrantes, né? Clientes novos que a gente precisa estar em contato com a equipe responsável para estar montando novas tarefas e estar integrando esses clientes da Prof. Finalizando isso, é construir a automação. O jovem de 24 anos é formado em Ciências da Computação e aprendeu na prática a engenharia de dados. Para ele, o principal desafio é buscar dados em diferentes sistemas. O principal desafio está em você estar trabalhando, né, com diferentes dados, de fontes diferentes, né? Então, assim, você gasta muito tempo analisando eles. Extrair, você consegue extrair de várias formas, né? Como eu tinha citado, a gente tem várias formas de estar recebendo esse dado, mas a principal problemática, né, é analisar eles, porque a quantidade é muito grande, tá? E ver se realmente se adequa ao que a gente precisa. A empresa em que o Vitor trabalha tem 1.800 clientes em todo o Brasil, a maioria farmácias. Ela desenvolve algoritmos que fazem a precificação dos produtos dos clientes. Quando você vai comprar um produto numa farmácia, o preço ele varia de acordo com a demanda, de acordo com a semana, de acordo com o dia da semana. Por que isso? Porque você tem milhares e milhares de produtos quando você entra numa farmácia. E é muito difícil você conseguir fazer essa gestão de uma maneira ótima. Então, o que nós fazemos? Nós organizamos essa precificação. E qual foi o resultado bacana disso? Uma vez que você consegue organizar essa precificação de milhares e milhares de produtos, você consegue reduzir o preço médio pago pelo consumidor de um determinado medicamento e aumentar a lucratividade da loja. Vinícius é o CTO, chefe de tecnologia da empresa. Ele destaca a importância do trabalho dos engenheiros de dados para o sucesso do trabalho dos algoritmos. Cada empresa ela tem uma dinâmica diferente de capturar e trabalhar esse dado. Então, quando chega para um algoritmo, chega de maneiras diferentes. Um engenheiro de lead, também a conexão com a loja tem formas diferentes. Então, um engenheiro de dados ele é responsável por harmonizar esses dados todos. Já o Felipe trilhou um caminho diferente. Começou com pequenos cursos de tecnologia e fez graduação de ciências contábeis para agregar na engenharia de dados. Eu comecei atuando mais na área tecnológica, principalmente programação e automação, desde a parte de robótica até a parte de sistemas. Fiz cursos na área de robótica e na área de programação. E para atuar na área de dados, não bastou só compreender as ferramentas na parte de programação. Também tive que buscar, através da formação na contabilidade, entender um pouco mais do business. Porque muitas vezes a atuação do profissional de dados, ela passa desde a parte mais ferramental ali, do início de quando os dados são coletados e são tratados, até a parte de como esses dados vão ser apresentados muitas vezes. Atualmente, Felipe se dedica a um curso de mestrado na área de negócios. Quando não está estudando, presta serviços para empresas de diversas áreas, como engenheiro de dados. Eu trabalhei em empresas, por exemplo, na área industrial, empresas da área de produção de produtos de limpeza. Eu trabalhei em empresas na parte de
de contabilidade de negócios, já prestei serviço também para escritórios de advocacia, já atuei também em empresas na área de resíduos. Então, assim, a atuação, ela permeia o mercado como um todo, né? Hoje, qualquer tipo de empresa que está atuando no mercado, ela gera um volume grande de dados por si só, e a presença de um profissional de dados na empresa gera muito valor por causa disso, independente da área onde a empresa está inserida. A profissão está em alta e o aumento da procura por engenheiros de dados está relacionado aos avanços das tecnologias e ao consequente esforço das empresas para organizar os fluxos de informações e automatizar os processos. O mercado ele tem automatizado uma série de processos, as empresas têm automatizado uma série de processos internos, né? E isso facilita e aumenta muito a eficiência operacional. Eu vou dizer não só empresas privadas, no setor público a gente tem vivenciado isso muito também. E tanto o cientista de dados quanto o engenheiro de dados trabalham nessa automação. O cientista de dados pensando um pouco na perspectiva de como propor soluções e o engenheiro de dados operacionalizando essas soluções na perspectiva de programação. Não só com relação à organização dos dados, mas com relação a literalmente a proposição de códigos de programação que vão gerar resultados, outputs, aí sejam relatórios, sejam estabelecimento de preço, seja alteração de política de preço, sejam mecanismos de busca, aí depende muito de qual é o tipo de demanda que a empresa tem. Danilo é coordenador do novo curso de Ciência de Dados, voltada para negócios de uma faculdade particular de Vitória. Ele afirma que não há um curso de engenharia de dados, mas indica o caminho. Tanto o cientista de dados quanto o engenheiro de dados, eles têm que conhecer muito, não só da parte de aspectos gerais de programação, mas um pouco de estatística, um pouco de matemática, um pouco de lógica, e a estatística e a matemática ajudam eles a entender essa parte de lógica, mas principalmente da parte de negócios, uma perspectiva de finanças, de custo, de marketing digital, aí depende muito do tipo de solução que vai ser proposta, o tipo de problema que está sendo endereçado. Se você já é alguém da área de negócios, você tem que se especializar em programação. E aí tem diversos cursos online, sejam nacionais quanto internacionais, que podem ser feitos. Agora, se você já tem uma formação mais quantitativa, seja em matemática aplicada ou próprio em computação, daí a complementação ela tem que ser na parte de business, para que você consiga estar tangenciando esses projetos. Ele afirma que com o trabalho remoto, engenheiros de dados podem trabalhar para empresas de fora do país e que um profissional júnior ganha a partir de R$20 mil por mês. Antes de falar da remuneração, eu vou falar do turnover. O turnover é muito grande exatamente porque a procura é muito grande. Então, numa perspectiva das empresas, mais do que contratar é manter esse tipo de profissional, porque eles sempre estão tendo bids, estão tendo ofertas maiores do que eles têm na empresa. Muitos dos pagamentos das horas são monetizadas em dólar, porque quando você presta serviço para o exterior, e para as empresas brasileiras, obviamente, elas têm que acompanhar essa precificação, e aí você tem rentabilidades que ultrapassam R$20, R$30 mil para profissionais até iniciais. Para profissionais sêniores, aí, dependendo da magnitude dos projetos, a gente está falando de cifras bem maiores. Já pensou em ganhar essa grana toda? Quem exerce a profissão afirma que a satisfação vai muito além do dinheiro. Está em contribuir para a estratégia dos negócios. A parte que mais me agrada é você tirar informações desses dados, né, e conseguir retornar, como é que eu posso dizer, valor, né? Valor para a sociedade. Com base em dados históricos, a gente consegue dar uma tomada de decisão para o nosso cliente. Então, isso eu acho muito legal. Independente se a formação é na área de negócios ou se a formação é na área de programação, uma vez que o profissional está disposto a ir para essa área, principalmente de inovação tecnológica, o mercado recebe de braços abertos. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta, os acontecimentos mais importantes do mundo dos negócios do Espírito Santo. Fica aí. O que está acontecendo de mais relevante nos bastidores do mundo dos negócios aqui do Espírito Santo, você sabe? É o que a gente vai ver agora no quadro Fatos Relevantes com a Fernanda Batista. A Suzano, gigante brasileira do setor de celulose, inaugurou um hub de inovação e sustentabilidade em Xangai, na China.
O país asiático é o principal destino de exportação da companhia. Nós, então, decidimos por fazer um investimento onde a gente conseguisse combinar inovação e sustentabilidade, de um lado voltadas a como atender melhor os nossos clientes, ao mesmo tempo em que a gente possa também acessar novos mercados que a gente hoje não atua na China, e por fim, acessar e nos beneficiar também desse ecossistema vibrante de inovação que a China proporciona. O Hub recebeu um investimento de mais de 50 milhões de reais. O diretor executivo da Suzano na Ásia destaca a importância da unidade de Aracruz para as atividades desenvolvidas no espaço. Eu fui a Aracruz e fui recebido por todo o time da nossa diretoria de tecnologia e inovação. E ali eu fui mergulhar um pouco em todas as análises e processos laboratoriais e de pesquisa e desenvolvimento que a gente faz na unidade. E uma parte do nosso laboratório, do nosso centro de inovação aqui, ele é totalmente inspirado e contou com muito suporte do nosso time técnico de laboratório da unidade de Aracruz. Foram diversos colaboradores da unidade de Aracruz que participaram do projeto do Hub de Inovabilidade, desde a sua concepção até a sua implementação, e vários deles, inclusive, continuam participando conosco. A incorporadora capixaba Invite vai lançar 3 edifícios em 2023, em Guarapari, Campos do Jordão, em São Paulo, e Lisboa, em Portugal. O valor geral de vendas esperado é de 500 milhões de reais. Outros empreendimentos em Campos do Jordão, Búzios e outras cidades já foram lançados pela incorporadora, somando 600 milhões de reais em valor geral de vendas. O nosso foco são empreendimentos para o médio, alto e alto padrão, além de produtos disruptivos como multipropriedade, fracionados e smart living. A Invite é uma empresa de inovação. Nós não queremos fazer mais do mesmo, nós queremos fazer a diferença tanto para cliente como para investidores. Presidente do movimento empresarial ES em Ação entre os anos 2020 e 2022, Fábio Brasileiro morreu aos 55 anos, depois de lutar contra um câncer no intestino. Brasileiro também foi diretor de operações logísticas da Vale e consultor de grandes grupos empresariais capixabas. Sua trajetória foi dedicada ao desenvolvimento do nosso estado. Em nota, o ES em Ação disse que Brasileiro teve uma carreira de destaque, sendo reconhecido pela visão estratégica, articulação e capacidade de diálogo, e que seu legado será sempre lembrado. Para rever esses e outros conteúdos, não esquece, segue a gente lá no Instagram e no YouTube, @FolhaBusiness, e também no meu Instagram pessoal, @RicardoFrizeira. Hoje a gente fica por aqui, mas eu te espero de novo domingo que vem. Obrigado pela atenção, valeu!